conversamos com o Dr. Gilberto e a doutora Edna Almodin. Doutor, vamos lá, conta para nós um pouco aí da sua trajetória, do início e principalmente de vocês dois. Bom, vamos começar então de onde nós viemos. Vamos lá. Dois estudantes, a Edna baiana e eu paranaense, né? E acabamos fazendo a mesma faculdade no norte de Minas. Nós somos colegas de turma, né? No segundo ano, né? Exatamente no dia 7 de setembro, né? Nós começamos a namorar. Olha só. Comemoração de Jogos Olímpicos. Eu era jogadora de voleibol da universidade e fomos comemorar a medalha e aí começamos a namorar. Olha só, 7 de setembro. Nos Jogos Olímpicos, realmente ela estava muito bonita. Olha! E eu sempre fui um cara muito tímido, tá? Eu sempre tive muita dificuldade, inclusive, de assediar as mulheres. Mas na comemoração eu tinha bebido um pouquinho, daí eu encontrei a coragem que precisava naquele tempo para pedir ela em namoro, né? A gente fazia isso, não era simplesmente ia ficando, né? Pedia em namoro. O engraçado é que na época eu tinha namorado e ela também tinha namorado. Poxa! Aí comecei a conversar, eu falei, mas você não acha que daria numa boa nós dois namorarmos, né? Ela pensou, ela falou assim, talvez fosse uma boa, mas o que você vai fazer com a sua namorada? Eu falei, o mesmo que você vai fazer com o seu namorado. Olha! Né? Na realidade, a gente era muito amigos. Eu e o Gilberto. Vocês já se conheciam? Muito amigos. Na faculdade. No primeiro Na ano, faculdade. a gente estudava juntos. E a minha mãe, desde o primeiro dia que o viu, falou, você vai namorar com esse rapaz. Foi uma coisa crescente. Mas a gente era muito amigos. E eu havia começado, não era bem um namoro, um namorico com um rapaz de uma semana, mas eu não tinha nenhuma intimidade com essa pessoa, era um namorico besta. E eu acho que no fundo eu já tinha um certo bem-querer com o Giba, né? Já estava aí há 2 anos estudando junto e... Aí eu falei, bom, então eu termino com o meu namorado, você termina com a sua namorada e a gente começa depois. Só. Não, e ela marcou para ser no mesmo dia. No mesmo dia eu falei, tá bem, tá legal, então tá feito. E no outro dia, de manhã, nós fomos para a escola, fomos para aula. Quando eu cheguei na escola, ela estava na porta me esperando. Ela estava me esperando, e daí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, então, você terminou com a sua namorada? Eu falei, não, porque era para terminar. Ela falou, você não lembra que você falou antes que você ia namorar comigo? Eu falei, não lembro disso não, eu falei isso. Ela ficou muito, naturalmente, estava brincando. Naturalmente, ela ficou muito brava. Aí ela, você tá querendo falar comigo? Não, tá bom, lembrei sim, tudo bem, tá feito, estamos namorando sim. Estamos namorando oficialmente, né? Oficialmente. O engraçado é que isso partiu de mim, né? E a gente começou a namorar e fomos muito felizes, a gente começou a estudar juntos e tal. E quando tinha 2 anos que a gente já estava namorando, já estava no 4º para o 5º ano, um dia ela chegou para mim e falou assim, dá a sua mão aqui para mim. Eu falei, tá, tem minha mão. Ela enfiou uma aliança. Eu falei, o que é isso aí? Ela falou assim, nós estamos ficando noivos. Gente, eu falei, como? Você tá louca? Como noivo? Eu falei, na minha terra, lá no Paraná, quando fica noivo, se casa 2 meses depois. Sim. Ela falou, não, aqui não. Aqui na Bahia a gente fica noivo 3, 4, 5 anos, né? Nossa, que paciência! Na realidade não era um noivado oficial. Naquela época, isso há 40 anos atrás, a gente brincava, né? De botar aliancinha de compromisso. Ele que achava que era um compromisso oficial. Na realidade, a gente já estava com 3 anos de namoro e eu botei uma aliancinha de compromisso, não era um noivado oficial. E quando nós chegamos ao 5º ano de medicina, que estava finalizando o 5º ano, a nossa faculdade permitia que nós fizéssemos o 6º ano fora do estabelecimento, desde que você encontrasse uma instituição que ela aprovasse. E eu encontrei o Hospital Central da Aeronáutica no Rio de Janeiro, submeti o meu currículo e o dela, né? E nós fomos aceitos para fazer o 6º ano no Hospital Central da Aeronáutica no Rio, que era uma instituição excelente, né? Ainda é. Aí nós tivemos um empecilho, porque o pai dela falou assim, você está me brincando, você acha que você vai levar minha filha para o Rio? O que é isso? Você pode até levar ela, mas se casar. E, bom, se esse for um problema, então
então a gente pode resolver também, né? Casamos. Casamos e fomos para o Rio de Janeiro. Casamos. Que show. Aí fomos para o Rio de Janeiro, fizemos o Hospital da Central da Aeronáutica. A gente, na realidade, não sabia exatamente o que queria. Tanto é que eu fazia otorrino e ela fazia pediatria. Olha só. Nossa. Depois, em 2 meses, ela viu que pediatria não ia dar certo. Ela falou, No Rio é uma coisa engraçada, porque a pediatria atende nos plantões aquelas crianças que são da emergência. E muitas vezes essas crianças são muito carentes. Então elas vêm desnutridas e com toda a carga da classe mais humilde. Sim. Então você pega uma criança de 1 ano, parece que ela tem 4 meses. Nossa. Você interna, você alimenta, você recupera essa criança e você pega amor a ela. Né? Chegava ao ponto de eu ir para a rua comprar leite, comprar alimento para dar para a criança, porque ela não tinha em casa. Nossa. Aí você pega essa criança 3 semanas, reidrata, renutre essa criança, manda embora, daí 1 mês ela volta de novo. Nossa, com o mesmo, da mesma forma. Da mesma forma. Aí eu falei, eu não vou aguentar viver 2 anos com isso na minha cabeça. Sim. Né? Para mim era muito sofrimento, então eu não quis trabalhar na área. E a pediatria, na realidade, durou 2 meses. Né? Aí ela falou, olha, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. E já tinha passado a época das residências. Aí um grande amigo nosso, que é um amigo meu de infância, né, inclusive hoje ele reside em Cianorte, chama Manuel Duque da Bárbara, é um excelente oftalmologista, já estava fazendo oftalmologia. Aí ele falou para Edna, por que você não tenta oftalmologia? Eu consigo uma vaga lá, você entrar como estagiária, talvez você goste. E realmente ela entrou e ela começou a gostar. Legal. E ela viu que era realmente aquilo que ela queria. Né? E eu estava fazendo otorrino e depois eu percebi uma coisa importante. Na realidade eu estava equivocado. Porque eu tenho um irmão que é surdo e mudo. Olha. Né? E eu percebi que eu estava querendo fazer otorrino, não é porque eu gostava de otorrino. Entendi. É que eu tenho esperança de resolver o problema do meu irmão. Sim. Né? Aí eu vi que eu estaria fazendo um malefício muito grande comigo mesmo se eu dedicasse a minha vida só para esse fim. Né? Olha só. E eu gostava muito de mexer com ginecologia e obstetrícia, né? Na faculdade eu gostei muito. Aí eu tive uma época, inclusive, de transição, que eu fazia num hospital otorrino e obstetrícia em outro e ginecologia em outro. Nossa. Então, às vezes eu dava plantão de 36 horas em um hospital, saía e ia de uma de 24 do outro, né? E daí eu comecei a perceber que eu realmente gostava muito de ginecologia e obstetrícia, né? Até que eu tomei a coragem de abandonar a otorrino. Aí a Edna definitivamente ficou na oftalmologia e eu fui na ginecologia. Eu fui buscar meu currículo, minhas notas de escola, e na minha faculdade eu tinha fechado a oftalmologia com a nota 100. Olha. Então eu falei assim, bom, se eu fechei esse negócio com nota 100 é porque eu gostei de estudar isso, então eu vou para esse lado. E eu me encantei com a oftalmologia, né? Até hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sim, e de sucesso. E além de gostar da matéria, nesse hospital eu encontrei o meu segundo pai, que foi o Dr. Flávio Rezende, meu professor de oftalmologia. Show. Então, o Dr. Flávio era uma pessoa extremamente dedicada à profissão de professor e ele encantava aos seus alunos pelo comportamento dele. Não era só um comportamento técnico, era um comportamento ético. Com ele eu aprendi medicina e aprendi as bases de como conduzir a minha profissão dentro da ética e do profissionalismo. E aquilo me encantou. Muito bom. Show. E aí, durante esse tempo de estágio, que era extremamente trabalhoso, né? Porque a Edna fazia no hospital, eu fazia em outros 2 hospitais. A gente queria fazer o título de especialista já, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E o título de especialista era à noite, e era em Laranjeiras. Tinha que fazer o curso de 7h30 às 10h30. Eu tinha medo que ela fosse sozinha, porque o Rio de Janeiro sempre foi violento, naquela época também era violento, né? Então eu acabei fazendo o curso de oftalmologia junto com ela. Eu ia levá-la e acabava assistindo às aulas, depois que eu saía eu ia para o plantão, né? Nossa. Ia fazer alguma coisa. Que amor! E isso foi muito interessante. Que cuidado! Isso foi muito interessante porque o Gilberto aprendeu oftalmologia.
E no início da minha carreira, ele me ajudou muito. Quem me ajudava em cirurgia era Gilberto. Olha só. Eu sempre fui o primeiro auxiliar dela. Olha Quando só. eu fui Em todas as áreas da vida. modificar as minhas técnicas cirúrgicas, ele sempre estava do meu lado. E às vezes, quando eu errava em alguma coisa, ele me corrigia. Olha só. Então foi muito interessante ele fazer o curso inteiro de oftalmologia. E foi importante para você. E a segunda coisa é que o Gilberto aprendeu a conviver com meus colegas. Então, nessa época, o número de médicas era muito pequeno. E o Gilberto, estando ali do meu lado, fez com que meus colegas de trabalho não me encarassem como mulher, mas sim como uma companheira de trabalho, que ele sempre teve junto comigo, né? Sim. Tanto é que até hoje eu ainda faço pesquisa em oftalmologia. Olha só. E tenho grandes amigos em oftalmologia, né? Grandes amigos. Que show. E no meio desse espaço de tempo, que foi muito trabalhoso, né? E a gente ainda tinha que trabalhar para se sustentar. Olha. Nós tínhamos que, eu tinha que dar plantão, a Hélia dava Sim. plantão também, a gente tinha que ganhar um dinheirinho, porque eu tinha um Fiat 147, né, que ficou com a gente muitos anos, né, e hoje nós recordamos que nós somos muito felizes com esse Fiat 147, né, e no meio desse tempo, onde estava o furacão, a Hélia engravidou. Olha. E veio a Juliana. Aí Vocês realmente, estavam em qual período quando engravidou? nós estávamos já do primeiro ano. aeronáutica. Primeiro. A sorte que nós estávamos na aeronáutica. Olha só. Porque na aeronáutica o médico é recepcionado como oficial. Aham. Apesar de eu não ser médico ainda, Sim. então nós éramos recepcionados como oficial. Assim, entre aspas, como primeiro tenente, né? E eu teria essa opção de ter entrado para a aeronáutica também, né? Então, todo o pré-natal da Edna, da Juliana, foi feito dentro do hospital da aeronáutica. Olha só. Então, ela teve nutricionista, ela teve tudo. Inclusive, nasceu no hospital da aeronáutica, na Barão de Itapajipe, no Hospital Central da Aeronáutica da época, né? Não acredito. E nós tivemos uma ajuda muito grande. Isso Que foi muito legal. bom. E é interessante isso, porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente nasceu em berço de ouro, Sim. né? Aham. Mas quando a gente volta atrás, o Giba era filho de fazendeiros, pessoas humildes, que já tinham uma vida estabilizada, e eu vim de uma família humilde. Meu pai tinha uma fábricazinha de bebidas, numa cidade pequena, de 80 mil habitantes, em Pirapora. E quando eu resolvi fazer medicina, né, influenciada por um médico que atendia meu irmão, eu era novinha. E quando eu precisei estudar num colégio melhor, o meu pai vendeu casa, fábrica e tudo, e nós mudamos para Montes Claros para que eu pudesse fazer um curso melhor para entrar na faculdade. Olha só, acreditou e fez Isso, e me deu todo o apoio Sim. necessário para isso. E a faculdade nessa época eram 12 salários mínimos, que para o meu pai era muita coisa. Sim. Ele me pagou um colégio particular de manhã, que eu fazia o terceiro científico. À tarde eu dava aula nesse colégio para poder ganhar o dinheiro para pagar o meu cursinho à noite. Olha À só. noite eu fazia o cursinho, chegava na minha casa às 11 horas da noite, Meu Deus. botava uma garrafa de Coca-Cola e uma bacia de água fria no meu pé para estudar até 2 horas da manhã. E ganhou uma bolsa. E passei no 6º lugar no vestibular de medicina, e a cidade... 6º lugar. E a faculdade, que era muito cara, me foi dada pela prefeitura de Maringá. Uau. De Maringá não, de Pirapora. Agora. Então a faculdade foi paga pela prefeitura. Parabéns. E depois que eu me formei, eu paguei de volta essa faculdade a essa prefeitura para dar direito a outra pessoa estudar Olha só. no meu lugar. Então foi uma bolsa criada para mim, com retorno depois de formada para outras pessoas. Nossa, show. E foi uma coisa interessante que aconteceu no Rio de Janeiro, quando a gente estava fazendo o curso de especialização dela, né? Então eu estava junto sempre, mas eu era o marido dela.
né? Mas os professores que estavam vendo tudo achavam que eu era um aluno também, que eu era um aluno de oftalmologia, né? Aí tinha um médico muito famoso na época, que era o maior especialista do Brasil em estrabismo. Que criança que Evaldo Campos. Se chamava Evaldo Campos. Todas as fórmulas de cálculo da cirurgia era ele que tinha criado. Nossa. Aí eu virei para a Edna e falei assim, olha, é muito importante você aprender isso daí, porque nós vamos para uma cidade do interior. Tá? No interior todo mundo se conhece. E tem um tipo de estrabismo que chama de oblíquo, né, que é um dos mais difíceis, né? Aí ele explicou, eu falei, você entendeu tudo? Ela falou, eu entendi, essa fórmula, não. Eu falei, não foi isso que ele falou. Ele falou, desse outro jeito. Ele falou, não foi isso. Eu falei, não foi. Aí sabe quando terminou a aula, fecha um monte de gente em cima do professor, e eu fui lá no meio, né? E puxando gente, ela. Como se fosse aluno. Aí eu cheguei assim e falei, professor Evaldo, e um monte de aluno do lado, professor Evaldo, quando o senhor falou do oblíquo, o senhor falou que recua tanto, não sei o que, é isso mesmo? Ele falou assim, não, é isso mesmo. Eu falei, não, espera um pouquinho, cadê minha mulher? Eu falei, cadê ela? Pera. Ele falou, por quê? Não, eu quero que você explique para minha mulher, porque ela que é oftalmologista. Ele falou, e você? Eu falei, eu sou ginecologista. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Todo dia. Todo dia você está aqui. Não, estou acompanhando ela. Ele não quis te expulsar, não? Não, ele achou muito engraçado, até gostou. Depois eu virei quase que um mascote dentro aqui do grupo, né? Bom, enfim, chegou uma hora que a gente tinha que ir embora, né? Para onde que nós vamos, o que nós vamos fazer, né? E como eu sou do Paraná, quer dizer, eu falei, eu acho melhor a gente ir para o Paraná do que para o norte de Minas, né? Sim. E eu estava com meu pai num feriado, e a gente meu pai tinha uma propriedade perto de Umuarama, e a gente estava passando por Umuarama. Meu pai falou assim, olha, futuramente eu quero mudar para cá. Ele mudava em Cianorte, né? Falou, então você já poderia vir para cá. E por coincidência, nós estávamos passando numa rua e tinha uma senhora, assim, numa escada, num predinho, pintando uma coisa escrita Centro Médico José Giostre. Falei, nossa, vai abrir um centro médico aqui, ó. Falei, vamos parar e perguntar para ela, né? Hoje ela é uma grande amiga nossa, eu perguntei para ela chamava Ili. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, é do meu marido, e o meu marido é médico, aqui tem várias salas, nós estamos terminando e nós vamos alugar. Olha. Aí ele falou, poxa, que legal, e quanto que é o aluguel? Ah, é tanto. Não era uma coisa assim tão significante. Ele falou, dá para reservar 2 salas? Ele falou, dá. Já reservou uma sala para mim e para a Edna. Olha só. Isso foi interessante porque a gente entrou no meio que tinham vários colegas começando como a gente, e lá eu fiz uma grande amiga, que é a doutora Silvia Bacelar, que também estava começando com o doutor Manuel, e a gente acabava drenando o paciente de um para o outro, né? E isso ajudou muito a gente no começo a formar um nome naquela cidade. Porque eu era oftalmologista, eu era endócrino, eu fazia ginecologia, o Manuel fazia cirurgia geral, gastro, né? E nessa época, você já tinha uma noção aonde vocês iam chegar? Não, nenhuma. Imaginava nenhuma. Onde estariam, que Nenhuma. E vocês iam assim, simplesmente seguindo o coração e fazendo? Eu acho que talvez não é só coração, eu acho que é um ser superior que talvez induz isso daí, sabe? Uhum. É uma coisa engraçada, porque naquela época, a Edna, por exemplo, ela ficou muito boa em emergência. Olha. Ela trabalhou no maior hospital de emergência do Brasil. A Juliana contou uma história aqui de uma emergência que você deixou ela na apresentação. Então, ela ficou muito boa em emergência, né? Mas as cirurgias eletivas eram muito poucas, era pterígio, era o estrabismo, era uma catarata, que era de uma maneira muito antiga, a gente chamava de extracapsular, né? Então, o movimento dela, quase que 80% ou 90%, era de consulta. Então, era, na realidade, uma oculista, né? E aquilo me incomodava muito. Eu falava para ela, só eu acho que você precisa ser uma cirurgiã de primeira. Essa é a primeira coisa. Como é que nós vamos fazer essa transformação? Bom, aí nós não sabíamos. Mas eu acho que Deus colocou uma cirurgia na minha mão logo que eu cheguei ao Umuarama. Uma mocinha de 15 anos, filha de uma família extremamente conhecida, saindo de uma festa, teve um acidente e perdeu o olho. Ela chegou com o olho totalmente estraçalhado. Meu Deus. E eu me lembrei do Dr. Flávio, que ele falava assim com a gente: mesmo que você ache que um olho está perdido, costura e encha de soro. Uau!
E foi o que eu fiz. Olha. Eu fiquei a noite inteira suturando o olho dessa mocinha, preenchi de soro. No dia a família queria levar para São Paulo, eu falei, não pode, porque esse olho está perfurado. A indicação era evisceração para colocar uma prótese, eu vou tentar salvá-lo. Esperem pelo menos uma semana. E aí, depois de uma semana, levaram para São Paulo. E em São Paulo ficaram admirados com aquela cirurgia. Olha. Então, isso numa cidade pequena teve uma repercussão muito grande e ajudou meu nome a se firmar como cirurgião. Com certeza. Uau. E eu já tinha essa vontade muito grande, até que veio 1979, né? E nasceu o Louis Brown, né? No final de 79, princípio de 80. E eu, como todo mundo naquela época, talvez o programa de maior audiência do Brasil era o Fantástico. A Rede Globo ainda era a Rede Globo, né? E ninguém perdia esse Fantástico, né? E quando eu vi no Fantástico que 2 médicos ingleses haviam feito uma fertilização extracorpórea, eu me maravilhei com aquilo, né? Eu falei, que coisa de louco, como é que esses caras fizeram isso, né? Eu falei, eu não sei como é que eles fizeram, mas eu quero fazer isso, né? E foi uma coisa incrível, que aquilo me saía da cabeça. Tanto é que no outro dia eu já trabalhava no hospital grande, nós éramos em 15 médicos. No outro dia eu cheguei lá já falando para eles, eu vou fazer esse negócio. E aí você imagina o seguinte, os 2 tinham feito inglês de escola em ginásio. Eu não sabia nada de inglês, o Gilberto não sabia nada de inglês, a não ser o beabá. E a gente queria ir para os Estados Unidos para aprender a fazer bebê de propleto. Olha que loucura. Sim. Então, a primeira vez nós fomos para os Estados Unidos, nós levamos a nossa professora de inglês com a gente para poder nos auxiliar. E antes disso, teve toda uma preparação, porque nós fomos para a Argentina, nós fomos ao Rio de Janeiro atrás de um professor que era desse grupo, que estava vindo dar aula, e foi uma luta muito grande. No final das contas, eu consegui fazer um relacionamento muito bom com a equipe que fez o primeiro bebê de proveta dos Estados Unidos, né? Jair Garcia. E tinha um dos médicos, que era assim, o cara que carregava o piano, vamos dizer assim, não o chefe, mas carregava o piano, que era um colombiano, que chamava Jair Garcia. E eu consegui sensibilizá-lo, ele por ser latino, né? E na realidade nós acabamos sendo grandes amigos. Ele me abriu totalmente as portas, né? E eu acabei voltando muitos anos seguidos, né? Na época era Baltimore, né? Ele veio dar uma aula na Argentina e terminou o jantar, o Gilberto e eu fomos para a porta do quarto dele esperar ele para poder pedir para a gente ir. Ele era muito assediado, né? Todo Olha mundo só. estava assediando Sim. ele, né? Então foi uma luta muito grande, né? Sim. Aí nós fomos num congresso de oftalmologia, eu sempre acompanhei a Ed nos congressos de oftalmologia, e tinha a maior novidade do mundo que estava sendo lançada no Brasil, que era o Excimer Laser, para fazer cirurgia De miopia. De miopia. E era um aparelho Então, enorme. O Giba ia para a reprodução humana e eu ia para o Excimer Laser. E nós sempre tivemos sorte, porque os congressos americanos de reprodução e o congresso americano de oftalmologia, eles acontecem no mesmo mês do ano, com uma diferença de uma semana, 10 dias um do outro. Olha só. Então a gente sempre ia, aproveitava a viagem para passar os dois, né? Sim. Aí veio esse congresso para São Paulo. Quando veio para São Paulo, que eu vi aquele negócio, eu olhei para ele e falei, você tem que fazer isso. Porque isso aqui é o futuro. Ela falou, você está louco? Como é que eu vou fazer isso? Pois a primeira máquina está chegando em São Paulo agora. Isso aqui custa mais de $1 milhão. Nós estávamos mudando de Umuarama para Maringá, com todos os gastos de uma mudança. Sim. Eu com 42 anos, com 3 filhas moças. As nossas economias tinham sido retiradas pelo Collor, né, do banco, e a gente com todo sacrifício tinha comprado a clínica, que foi a nossa primeira clínica, mobiliado, comprado apartamento. Olha só. E ele me mostra uma máquina que na época custava $500 mil. Uau. E eu falo, está louco, nós temos que arrumar isso? E ele falou, vamos atrás. Nada era impossível, né? Nada. Não, é engraçado porque a gente vai levando, né, e as coisas vão acontecendo. Aí, essa máquina que foi apresentada em São Paulo era um tipo de máquina. E um mês depois, já aconteceu um congresso que foi em Miami, né?
e nós vimos um pessoal lançando um outro tipo de máquina, muito compacta, pequena, Olha e que só. fazia exatamente o que a outra fazia. O preço era semelhante, eu passei o congresso inteiro convencendo o cara que ele deveria me vender a máquina pelo preço de custo, porque eu seria o primeiro no Brasil. Olha só. E eu Quando eu sempre- falei isso com ele, Além de tudo, uma lábia boa de vendedor, né? ele ficou rindo da minha cara e eu passava lá todo dia. E daí o senhor vai me vender a máquina? Ele ria, porque a gente vindo para cá eu tinha como oferecer uma parte desse pagamento e o restante dividir não sei quantos anos, né? Eu não sabia o que eu teria de paciente aqui em Maringá. E ele ria e eu falei, o senhor não vai vender essa máquina, é uma máquina que tem não sei quantos quilos, o senhor não vai querer levar ela de volta e o senhor vai me vender. No último dia foi lá e ele negou, aí eu tô no hotel, o telefone toca, era ele. Olha só. Eu Eu vou não apostar pedi a em máquina e vocês. vou apostar em vocês. Olha só. Ele enxergou o potencial. E realmente ele não se arrependeu, né? Sim, com certeza. E daí o nosso intuito era, bom, fazer o que for de ponta, né, o que for de melhor, para atender a população que pode chegar até nós. Esse sempre foi o nosso princípio. Sim. Né? Tanto é que todas as novas tecnologias em oftalmologia nos últimos 26 anos, 27 anos que chegaram a Maringá, e reprodução fomos nós que trouxemos, tanto em Uau. oftalmologia quanto em reprodução. Reprodução. Né? E o fato de você sair de uma cidadezinha de 80 mil habitantes e ir para um congresso onde tem não sei quantas mil participações de oftalmologistas, de máquina, de tecnologia nova, aquilo serviu como um leque para abrir as nossas cabeças. Sim. Você saiu do mundinho e viu que o mundo Enxergou com outros olhos, literalmente. com outros olhos. Né? E foi aí que eu acho que a gente mudou a cabeça, buscando sempre trazer aquilo que era de novo, porque tudo que tem no Congresso americano é lançado com antecedência dos outros países. Uau. Então a gente conseguia sempre trazer aquilo que era de ponta. E na verdade nós tínhamos duas frentes que nós sempre batalhávamos. A primeira, trazer o melhor para o nosso paciente, sem sombra de dúvida, né? Resolver o problema, trazer uma solução. Isso. E tanto é que o nosso lema sempre foi o seguinte: o impossível é simplesmente o que não aconteceu. Uau. Né? Então vai acontecer um dia, ele deixa de ser impossível. Sim. Né? E nós tínhamos outra frente, como que nós vamos adquirir o respeito dos nossos colegas. Né? Então eu falei, pera, você tem que começar, nós temos que começar a escrever trabalhos de nível muito bom e começar a apresentar em congressos coisas muito boas. E a Edna começou a apresentar, e eu também comecei a apresentar. E isso começou a chamar a atenção de toda a sociedade. Isso foi abrindo um caminho muito grande, tanto para mim quanto para ela. Para mim, na Sociedade Brasileira de Reprodução, na época urbana, hoje assistida, né? Tanto é que nós temos uma participação muito ativa, nós damos um curso de congelamento de embriões na Sociedade Brasileira todos os anos, já há 15 anos. Olha. 15 anos. E a Edna foi ganhando tanto espaço que ela acabou sendo a presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Né? Uau. E ela é muito respeitada nessa área toda. Né? Então o lema sempre foi esse, né? Sempre inovação. E nós estávamos aqui em Maringá, na época quando nós viemos para Maringá, já foi uma grande inovação, né? Porque nós somos pioneiros em fazer hospital one day. Nós já fizemos isso em Umuarama, isso em 1980, em 1982. Olha só. Tanto é que a Edna tinha a clínica dela, era menor naturalmente, eu tinha a minha, mas ela já tinha a parte cirúrgica e eu já tinha a parte cirúrgica. Tanto é que a minha clínica em Umuarama tinha 2 apartamentos. Né? E a gente já fazia cirurgias onde, inclusive laparoscopia. Eu aperfeiçoei técnicas, fiz laparoscopia naturalmente, minimamente invasiva, que o paciente fazia de manhã e ia embora à tarde. Olha. Que não dormia aqui no hospital. Né? Sim. Até que chegou num ponto que em Umuarama nós conquistamos tudo que nós tínhamos para conquistar. E nós ainda éramos jovens, nós estávamos com 40 anos. Né? Isso me assustou. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, olha, eu estou encarando a minha profissão mais ou menos como subir uma montanha. Quando você chega no topo e não tem para onde subir, só tem um local para descer. Né? Ou então você arruma uma mais alta para escalar. É verdade. Né? Aí eu falei, pera, agora nós chegamos num ponto que ou nós vamos fazer o que os outros mestres estão fazendo, vamos começar a comprar fazenda, comprar alguma coisa, e daqui uns tempos nós deixamos de ser médico e viramos fazendeiro. Né? Eu falei, eu não gosto disso, você gosta? Eu falei, também não gosto. Eu falei, então nós temos que procurar uma montanha mais alta. E a montanha mais alta aí que apareceu era ou Maringá, ou Londrina, ou São Paulo.
E escolheram Maringá. Nós tínhamos convite para ir para Londrina e para ir para São Paulo. Maringá não tínhamos. Mas os meus pais moravam aqui em Maringá. Sim. Eu falei, não, eu queria ficar perto da minha família, né? Então nós escolhemos Maringá. Eu confesso que no princípio eu era bem acomodada em Umuarama, porque eu tinha uma cidade que era pequena, mas que todo mundo me conhecia e que eu era amiga de todo mundo e eu tinha uma vida muito cômoda. Uma outra visão, né? Isso, mas quando chegou a hora das minhas filhas saírem de casa para estudar fora, isso eu acho que ajudou a pesar e ajudou eu a dar esse sim e vir para Maringá. Mas veio com muita relutância, não veio fácil não. Tanto é que eu construí a clínica aqui, né? Eu fiz clínica, a outra aqui no Jardim. Tanto é que eu tinha uma clínica lá, ela tinha uma clínica lá também, né? E ela fundou com o nome Mater Baby? O nome Mater Baby já vinha de antes, né? Não tinha ainda uma provisão, né? Porque lá era oftalmoclínica. A provisão veio para cá. A Mater Baby até teve uma origem muito engraçada, sabe? Não é mérito meu, tá? Não chamo Mater Baby porque fui eu que criei a Mater Baby, não. Por quê? Eu estava, naquela época eu nem tinha clínica ainda. Eu tinha um consultório dentro de um grande hospital e estava construindo a minha clínica na frente do meu hospital. E no mês de novembro, já perto do Natal, veio um casalzinho jovem consultar comigo. Eu fazia essencialmente ginecologia obstetrícia, ainda não tinha a reprodução, né? E eu estava começando essa reprodução. Né? Aí esse casal estava vindo de Curitiba. Era um rapaz que tinha ido estudar em Curitiba e casou com uma menina assim, da sociedade aqui de Curitiba e se mudaram para Umuarama. E ela veio consultar, falou, acabei de ter um aborto, é uma coisa muito sofrida, tal, não sei o quê. Eu falei, como foi seu aborto? Foi assim, assim, assim. E é engraçado que naquela época nós não conhecíamos um termo que chamava insuficiência luteínica. Ou seja, que uma mulher poderia abortar por privação de progesterona. Tanto é que os livros de medicina falavam, inclusive, que a progesterona podia causar problema no bebê se uma mulher grávida usasse. Né? E eu tinha recém-vindo de Baltimore, né? E tinha estado com uma das maiores endocrinologistas do mundo, que era Georgiana Jones, que ela já não é viva, né? E ela que tinha escrevido o livro, inclusive, que falava que progesterona fazia mal. Meu Deus. E aí eu vi na clínica dela, ela fazendo progesterona, tá? Para usar a vaginal. Eu falei, mas como é que a senhora vai fazer isso? Eu falei, nós estamos vendo que na fertilização, talvez o fato da gente furar o folículo e aspirar o óvulo faz esse corpo lúteo ficar deficiente. Então nós estamos dando progesterona. Eu falei, mas a senhora não falou do livro? Eu falei, pois é. E eu falei uma besteira que eu vou ter que retratar. Meu Deus. Né? Então isso aí vai mudar. Eu falei, a senhora acha que tem outras situações que isso ajuda também? Eu falei, tem várias situações sim. Aí eu fiquei muito atento a isso. Aí eu falei assim, essas mulheres que engravidam, né? Que elas são hipossintomáticas. Sabe aquela mulher que fala assim, não, eu tô grávida, mas nossa, eu tô tão bem que parece que eu nem tô grávida, sabe? Ela falou, você já fica meio arrepiado, tá? Se ela chega na sua clínica e fala, não, eu tô vomitando, passando mal, tendo tontura, eu falo, que legal. É engraçado porque eu já ouvi isso de médico mesmo. Então, se você tá passando mal, tá tudo bem. Exatamente. Mas naquela época, né? E essa paciente falou exatamente isso. Né? Eu falei, caramba, eu trouxe o kitzinho de progesterona, trouxe tudo comigo, né? Falei, olha, eu não sei, mas no seu caso, né, eu teria usado, mesmo que empiricamente, né? Não deu outra, quando foi em fevereiro ela engravidou. Olha. Ela engravidou, veio no consultório, eu falei, puta, as coisas estão se encaixando, né? Tá dando tudo certinho, né? Eu falei, vamos usar. Fiz o produto e comecei a dar para ela. E a gravidez começou a ir bem, começou a ir legal. Aí quando foi, estava mais ou menos um mês e meio por aí, ela falou para a família. Aí quando foi numa segunda-feira, eu estava vindo para o consultório trabalhar, e era um hospital enorme, tinha um corredor e os consultórios todos voltados para o corredor. Aí tinha uma família que estava assim, desesperada. A minha ex-enfermeira, que ficou comigo 40 anos, né, falou assim, doutor Gilberto, tem uma família que vai matar o senhor hoje. Vieram aqui, mas estão muito bravos. Eu falei, nossa, o que foi que eu fiz? Deixa todo mundo entrar. Entrou a mãe estava histérica. A mãe colocou o dedo assim no meu nariz e falou assim, o senhor é irresponsável. O senhor sabe o que o senhor está fazendo? O senhor conhece o professor fulano de tal da Federal de Curitiba? Eu falei, minha senhora, não conheço ninguém em Curitiba. Eu não fiz Curitiba, né? Porque ele falou que o senhor é irresponsável. A progesterona pode causar problema no nenê. Pode fazer não sei o quê. Aí chegou num ponto... nessa situação? Aí chegou num ponto e eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, nós não vamos entrar num acordo, tá? Eu não inventei a progesterona do nada.
a senhora sai do meu consultório, porque a senhora está me ofendendo, a senhora arruma um advogado, me processa, tá? Porque daí eu preciso me defender. Esse professor ele foi extremamente antiético, ele deveria ter ligado para mim para perguntar o que estava acontecendo. Eu vou fazer uma representação no CRM contra ele e virei para a paciente e falei, ó, fulano, você faz o que você quiser. Eu acho que se você parar com a progesterona, você vai abortar. Se você quiser continuar, vocês vão para casa e pensa agora que eu tenho mais pacientes para atender. E botei todo mundo para fora. Tá? No outro dia, ela voltou no meu consultório. Ela voltou e eu falei, daí? Só ela? Só ela. Eu falei, daí? Eu falei, eu mandei minha mãe embora, mandei todo mundo embora. Falei que aquele médico, eu já tive um aborto com ele. Então ele já teve a chance de salvar meu filho e não salvou. Agora eu vou ficar com o senhor. Eu falei, você está vendo a fria que você está me colocando, né? Você já pensou você entender assim com 2 dedinhos grudados? Meu Deus. Ela falou assim, ué, mas o senhor confia ou não confia? Eu falei, lógico que eu confio. E a Edna estava grávida da Paula. Tanto é que a filha dela e a Paula têm a mesma idade. Aí foi fazendo pré-natal e ela era uma desenhista industrial. E deu tudo certo. Quando ela estava no 8º mês de gravidez, de repente ela falou assim para a Luísa, que era minha enfermeira, eu preciso de 1 hora com o Dr. Gilberto, mas não é uma consulta. Tá bom. Na mesma hora ela chegou com uma pasta enorme. Ela falou assim, olha, eu vi que o senhor está construindo uma clínica ali e eu vi que o senhor não tem identidade. Eu falei, realmente não tem, então eu criei sua identidade. Olha! Eu falei, como criou? Ela falou assim, ó, ela vai se chamar Mater Baby. Olha! Esse aqui é o logo, tá? Esse aqui vai ser seu receituário, esse aqui vai ser seu cartãozinho de... Desenhou todos os móveis da minha clínica. Uau! Desenhou tudo. Então, foi um presente de Olha. uma paciente. Então, o nome veio daí, eu sou muito agradecido a ela. Olha. Gosto Legal. muito dela. Ela teve outro filho depois comigo, né? Olha só. Fabiana, se não me engano. Fabiana, gosto muito dela, tem um apreço muito grande, Aí, né? Fabiana, se você estiver nos Então, ouvindo. Então, foi a Fabiana que me presenteou Que legal. com essa identidade. Né? Que show. E que depois, naturalmente, migrou para cá. Aí o Provisão não, o Provisão nasceu aqui em Maringá. Eu acho que de toda essa conversa que eu vejo aquela frase, né? As oportunidades somos nós que criamos. Sim. Eu Às acho vezes que elas não- demoram um pouco para Então, mas vir, não é sabe? assim, Mas- vamos esperar a oportunidade, a oportunidade não bate Não. na porta 2 vezes. Eu acho que nós criamos as oportunidades. Não, Né? Eu Não, acho você que a tem gente que tem criar que um sempre objetivo. sonhar, a gente tem que sempre sonhar com alguma coisa. E eu digo que a gente tem que pensar grande, Exato. sonhar grande, Exato. para buscar. E tudo aquilo que na vida a gente busca com vontade, você consegue. Consegue, alcança. Tanto que quando nós migramos daí de Maringá de Umuarama para Maringá, então deixou de existir a Clínica 10, a minha clínica, Sim. nós conseguimos um terreno de esquina, isso nos favoreceu muito, porque criou 2 identidades com endereços distintos, né? E um fundo comum. E nós partimos para 1.500 metros quadrados. Então, quer dizer, isso em 1995, 1.500 metros quadrados já era muita coisa, com centro cirúrgico, com anfiteatro, com tudo. E a Edna passou a fazer um congresso aqui em Maringá, que você fez durante quantos anos? 16 anos seguidos. Seguidos. Olha só. Então, tudo que era de novidade, ela trazia para cá, inclusive com cursos práticos, oferecendo a oportunidade para os colegas da região aprenderem também. Uau. Com cursos randons, com cursos práticos. E tanto é que depois ela foi convidada para fazer os cursos random do Congresso Brasileiro. E você vê que uma coisa vai levando a outra, Sim. né? Eu fui convidada pelo Dr. Flávio Rezende para sediar o congresso da SBO aqui em Maringá, o primeiro. E aí eu ainda falei com ele, mas eu nunca fiz congresso na minha vida. Ele falou, mas você é capaz. E o congresso foi de uma qualidade tão boa que o presidente da Refrativa botou o Congresso de Maringá dentro do calendário da Catarata Refrativa. Por Uau. isso que eu fazia esse congresso todos os anos. Uau. Com isso, eu fui crescendo esse evento e conheci uma série de coisas que me abriram portas. Primeiro, os palestrantes nacionais, que eu passei a chamar professores de faculdades de todos os estados, da Bahia, do Mato Grosso, do Rio, de São Paulo, de Minas. E a outra coisa que me abriu portas, e foi assim que eu conheci o Rafael, que hoje trabalha com o Giba, eu precisava pegar esses alunos, esses professores no aeroporto, eu precisava fazer cirurgia em olho de coelho, de porco, os meninos que iam pegar os porcos, que levavam para jantar, que pegavam os coelhos. E daí surgiram as cirurgias em Randon, e também a amizade com os meninos.
né? E que depois o Giba me roubou e levou eles lá para a reprodução humana. E daí foi chegando num tempo, quer dizer, o Rafael realmente foi uma aquisição brilhante, porque é um menino assim maravilhoso, né? Além de ser um excelente profissional, é uma pessoa íntegra moralmente, que é isso aí que a gente procura, né? Nós procuramos trabalhar com pessoas que a gente se identifica moralmente, né? Eticamente, isso é muito importante, né? E ele chegou na nossa clínica no 2º ano de faculdade e falou assim, eu sei que o senhor faz pesquisa, eu quero ajudar em alguma coisa. Já te conheci. Né? Falei, tá bom, então vamos ajudar em alguma coisa. Aí ele começou a trabalhar comigo, com a Edna, nós fizemos o transplante de ovário. Escrevemos até capítulo de livro juntos. Olha só! Né? Então, é um menino de ouro. Né? Daí nós chegamos num ponto que nós percebemos que a medicina estava dando uma outra guinada. Né? É aquele negócio que meu pai sempre falou assim, ó, você presta atenção quando passa o cavalo, ou você pega ou você perde, né? E eu falei com ela, a medicina está dando outra guinada agora, né? O que nós fizemos há 20 e poucos anos atrás, realmente foi uma grande inovação e nós trouxemos toda a grande inovação que existe. Sim. Mas a medicina agora está dando uma outra guinada, como o mundo está mudando. Sim, né? Exatamente. Como, por exemplo, várias coisas estão deixando de ter importância, até o Uber está substituindo o táxi, a televisão está desaparecendo, os jornais impressos estão desaparecendo, os livros impressos estão desaparecendo, e a medicina vai ser a mesma coisa. Exatamente. Né? Aí começou a nascer a ideia, tá, como que nós vamos entrar no novo mundo. Uau. Né? Aí que começou a vir a ideia do Hospital Al-Mudim. E assim, né? Interessante é que sempre alinhando as duas especialidades. Sempre os dois. Né? E nesse meio tempo, com esses congressos da Edna, nós tivemos uma sorte muito grande de conseguir fazer uma rede de amigos internacionais. Né? Então nós fizemos amigos tanto da reprodução quanto da oftalmologia em vários países. Né? E a Edna chegou a ser convidada para participar do TRIAC. O TRIAC é um clube, né, muito fechado, onde eles se consideram os bons, e realmente são os bons, são quem cria a tecnologia que ainda vai virar tecnologia, ainda nem virou, né? E não é fácil você entrar num grupo desse, né? Aí eu falei, olha, agora nós temos que pegar a carona desse novo mundo que está surgindo. E esse novo mundo já é um mundo de transição, onde nós estamos ficando um pouco mais velhos e as nossas filhas estão chegando. Sim. Né? E sempre pensando nisso também. Sempre. E sempre vem o desafio para elas. Então as 3 meninas resolveram fazer medicina por conta delas, nós nunca sugerimos que elas... Não houve pressão nenhuma, inclusive para escolher a especialidade. E é naturalmente as pessoas pensarem que né? Elas escolheram as próprias Eu acho que seria difícil elas fazerem outra profissão, porque a gente em casa o dia inteiro só fala de medicina. Mas eu tenho amigos, pessoas de sucesso. Mas eu tenho amigos que aconteceu o contrário, que os filhos falaram assim, eu estou com o saco cheio de medicina. Não quero isso. Se tem uma coisa que eu não quero é medicina. Né? Então, na realidade, Deus foi muito bondoso com a gente. Né? Ele falou, não, esses dois aí estão dando uns murrinhos em ponta de faca, eu vou dar um empurrãozinho. Vamos honrar. Né? E realmente deu. Né? E daí começou a nascer a ideia da concepção. Tanto que essa concepção do Hospital Al-Mudim, para você ter uma ideia, acho que nós mudamos o projeto umas 20 vezes. Olha só. Tá? Porque cada vez que a gente via, surgir ideias. É uma velocidade muito grande, né? Sim. As coisas andando muito grande. Né? E vocês sempre à frente. Então, né? Só que na época, eu e a Edna fazíamos quase tudo sozinho. Eu falei, agora não, nós precisamos de um grupo grande, nós precisamos encontrar pessoas que pensam como a gente, que querem como a gente, né? Aí realmente que veio a ideia, bom, então nós temos que ter várias frentes, né? Então a primeira frente, manter o que nós sempre mantivemos, sempre ser de vanguarda. Quer dizer, tudo que for de alta tecnologia nós vamos ter, né? E nós vamos estar na frente. Então, isso aí já é uma bandeira nossa de mais de 20 anos e vai continuar sendo, né? Sim. A outra bandeira que eu falei, olha, nós estamos vivendo uma época onde houve uma transformação brusca muito grande. Né? Primeiro, até a época da Dilma, nós tínhamos no Brasil 30 faculdades de medicina. Hoje nós temos 300. Uau. Tá? Então, para você ter uma noção, hoje o Brasil é o país que mais forma médico no mundo. Uau. E vocês já pensaram em dar aula na faculdade? Não, eu nunca gostei de dar aula para aluno de faculdade. Tá? A gente gosta muito da pós-graduação, do nível mais alto, da pesquisa, mas... No congresso, a gente dá muita aula em congresso. Mas ensinar medicina básica, né, nunca me atraiu, nem a mim, nem a gente. Nossa. Aí,
Veja bem, o país que mais forma médico no mundo, numericamente, é a Índia. Que a Índia, nós formamos 30 mil médicos, a Índia forma 35 mil médicos por ano. Só que no Brasil nós temos 200 mil habitantes, 200 e poucos mil habitantes, 220, e na Índia nós temos 1,5 bilhão. Então, até por número de habitantes, o Brasil é o país que mais forma médico no ano. Sim. Nós temos formação para esses médicos? Não temos. Então, não temos formação nenhuma. Então, o que está acontecendo hoje? Os médicos que estão formando estão ficando muito desesperados. Entendi. Porque eles não conseguem inserir no mercado. Então, eu falei, então nós vamos criar um sistema de curso de altíssimo nível, Nossa. que aí entrou a EG Almudin, que é associado ao Hospital Almudin, né? Que vai ser exatamente direcionado a esses cursos. E esse pessoal que vai entrar com a gente é exatamente para isso. Mas não é para médico fazer residência. Tá? Ele tem que ser acima disso daí. Uau. Né? É quem vai mexer com alta tecnologia. Quer dizer, vai ser como se fosse um fellow, né? Um misto de pós-graduação, mas acima da residência. Não é para vender, eu terminei a faculdade agora, eu quero começar com vocês. Não vai dar. Você tem que passar pela residência primeiro, para depois você vir para cá. Né? Então, essa foi uma das coisas um dos desafios que nós estamos começando, que é um desafio novo. A Edna já está no primeiro curso dela, andando, né? Tanto que foi um curso experimental. Ela abriu 20 vagas, é um curso que é feito online e tem a parte presencial que vai acontecer em outubro, né? Ela abriu só 20 vagas, falou, só vou abrir 20 porque eu quero fazer um curso de alto padrão e não quero muita gente. Em 48 horas as inscrições se encerraram. 3 dias eu estava com as 20 vagas e mais 8 na lista de espera para o ano que vem. Inclusive era direcionado só para brasileiro. Um médico do Peru descobriu acidentalmente, né, e ligou e falou, eu quero fazer. Eu falei, não, mas não tem tradução, não tem nada, é só para... Ele falou, não, eu não quero tradução, eu quero fazer o curso. Eu quero fazer o curso, né? E daí a Edna escreveu, porque hoje ela está entre as 10 melhores especialistas em ceratocone do mundo, né? Então isso é muito importante. E ela, junto com o grupo dela, escreveram um livro que resolveram lançar nos Estados Unidos primeiro. Quer dizer, foi lançado agora, mês passado, nos Estados Unidos, né? Não tem um livro aqui, né? Não, aqui ainda não tem. Ainda não chegou nem o nosso exemplar. Né? Mas esse livro vai ser feito a tradução e vai ser lançado no Brasil, né? Provavelmente até o meados do ano que vem. Né? E agora nós vamos começar a entrar com os outros cursos, né? E estamos começando a angariar outros profissionais que se afinam conosco. Nós não estamos com pressa, tá? Nós temos espaço para bastante gente, mas vamos fazer isso com calma, com pessoas que realmente se identificam, que sonham o nosso sonho. Legal. Né? Tenho esse perfil, né? Sim. De gostar daquilo que é novo. Eu acho que é muito importante na medicina você ter um perfil de honestidade, de saber que você está fazendo o melhor pelo seu paciente, dentro daquilo que tem de melhor qualidade. Eu às vezes vejo pedidos de exames que às vezes são desnecessários e que eu sempre prezo, e quando recebo um colega comigo é a primeira coisa que eu falo. Aqui a gente tem uma série de exames, mas só devemos pedir aquilo que realmente for necessário. Então, para você angariar esse grupo, nós temos que ver perfil emocional, de honestidade, de conhecimento, de relação humana, né? A gente trata o nosso paciente de uma maneira muito especial. Sim. Aqui você é o você não é mais um. Uau. E isso tem que ser mantido. Eu, domingo, tive uma comemoração em casa com as minhas filhas, da inauguração do hospital, nós almoçamos juntos. O Giba fez a oração e a Paula e a Juliana falaram, você não vai falar nada? Eu falei, não, eu acho que minha vida inteira eu já falei por vocês. A gente montou o hospital para dar um segmento naquilo que nós começamos através de vocês, e a coisa que eu mais peço a Deus é que vocês possam seguir com esse hospital no mesmo legado que eu e o teu pai construímos, de honestidade e de boa relação com nossos pacientes. Uau. Eu acho que essa é a nossa missão. Show. E o mais importante, nós queremos pessoas que gostem de desafio, né? Que se sentem desafiadas. Sim. E que encaram o desafio. Né? Naturalmente que quando você se põe nesse caminho,
você tem que estar disposto, às vezes, a gastar o seu próprio dinheiro em pesquisas que não vão dar em nada. Tá? Eu falo em nada assim, que não se transformou em algo útil para o paciente, porque nada não existe. Você sempre tem um aprendizado. Né? Por exemplo, o transplante de ovário mesmo, quando o Rafael começou a trabalhar comigo, né? O Rafael e o Rogério foram os 2 primeiros alunos que começaram a trabalhar comigo e viraram meus grandes amigos. Né? Eu estava começando o transplante de ovário. Né? E o transplante de ovário, eu não tinha intenção nenhuma de fazer transplante de ovário, nunca pensei em fazer transplante de ovário. Né? Até que um dia, uma senhora que eu tinha feito a fertilização in vitro nela e tinha tido uma menina, né? Essa menina estava com 6 anos e ela voltou no meu consultório, nem mais lembrava dela. Ela falou assim: o senhor não se lembra de mim? Foi o senhor que fez a fulana e tal? Eu falei: eu peguei a ficha, tá? Sim, eu lembro porque eu estou vendo a ficha, né? Mas não que eu me recordo. Então, eu preciso do senhor novamente. Eu falei: por quê? Você quer outro filho? Ela falou: não quero outro filho. Eu quero que o senhor me ajude com a minha filha. Eu falei: o que eu posso ajudar com a sua filha? Sua filha é uma criança, tem 6 anos. Ela está com leucemia. E ela vai fazer o tratamento agora, vai fazer o transplante de medula. Para fazer o transplante de medula, o médico falou que ela vai fazer uma panradioterapia, e tem mesmo fazer uma radioterapia do corpo inteiro. E falou que provavelmente vai danificar os ovários dela. E é verdade, danifica mesmo. Ela falou: então eu vim aqui para o senhor congelar o ovário dela, depois o senhor coloca de volta. Eu achei o máximo. Aí eu falei assim: como que é? A ideia surgiu dela, simplesmente. Falei: olha, a ideia da senhora é brilhante, é fantástica, né? Falei: então o senhor vai fazer? Ela falou assim: então o senhor vai fazer? Eu falei: não. Por que o senhor vai fazer? Porque eu não sei como fazer. E nem sei se tem alguém no mundo que faça isso, né? Mas daí que eu comecei, eu falei: não, e realmente essas pessoas precisam ser ajudadas, né? Sim. Como que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? E não tem como falar eu não tenho também. que fazer isso, E daí eu desenhei o esboço de uma pesquisa que eu poderia mimetizar isso com ovelhas na época, né? Aí que surgiu o Rafael e acho que o santinho de cima falou assim: ele sozinho não vai dar conta. Eu vou mandar para esses 2 meninos aqui, né? Que quem sabe eles podem ajudar. Olha só, o Rafael. O Rafael e o Rafael trabalha comigo hoje, o Rogério, que é um vascular, um excelente vascular hoje em Maringá, né? Aí eles falaram assim: não tem nada que a gente possa fazer? Tem. Eu falei: vocês gostam de carregar ovelha? Aí nós vamos atrás da ovelha. Então, e nós fizemos um trabalho tão bem, foi extremamente trabalhoso, né? Porque nós tivemos que tirar um ovário da ovelha, destruir o outro, depois reimplantar, fazer radioterapia na ovelha, ó, pra você ver a loucura. E foi um sucesso. E daí nós fomos apresentados nos Estados Unidos. Aí nós fizemos um arranjo, um pai de um ajudou, outro pai do outro ajudou, eu também ajudei, e eu levei os 2 para os Estados Unidos, que eu queria que eles abrissem a cabeça, porque nós ganhamos o primeiro prêmio da Academia Americana. Uau! E foi engraçado, porque na época a gente estava começando a vida aqui, e o Giba falou: eu queria muito levar um dos meninos comigo, porque eu não tenho condição de levar os 2. Eles tiraram no par e no ímpar, e um ganhou. Quando foi à noite, não vamos citar nomes, né? Quando foi à noite, ele apareceu com o pai em casa. Tudo bem, não tem como eu ir deixar o outro para trás. Então vamos ver uma maneira da gente dividir a passagem do outro e levar os 2. E foi a melhor coisa que fizemos. Eu acho que isso ajudou a abrir a cabeça dos 2. E eu me lembro que nós fomos para o Wine Country, em São Francisco, e fizemos um piquenique. Abrimos uma coisa no chão e compramos aqueles pães e frios e os vinhos ali no Wine Country. E eu me lembro do Rafael: belisca aqui, doutora, para saber se eu estou aqui mesmo. E esse foi o primeiro prêmio que nós ganhamos de nível internacional, né? Depois vieram outros, né? Vieram vários. Mas eu fiquei muito contente porque eu despertei nos meninos a curiosidade e a vontade de sempre continuar e manter nesse caminho, né? E o Rogério e o Rafa falavam assim: olha quem está ali, doutora, aquele ali é que escreveu o livro não sei das quantas. Olha só. Então eles passaram a ver que essas pessoas importantes eram mortais como a gente. Sim. E que eles poderiam ser, exatamente. Antes de finalizar, a história que eu mais fiquei impactada foi com a da panela de pressão. Conta pra nós um pouquinho, porque foi pra mim assim... Essa foi um dos maiores desafios que eu tive, que eu relatei agora no livro que foi lançado, né, Os Pioneiros da Reprodução Humana, né?
É porque cada um começou de uma maneira, né? Não foi só eu no Brasil que ficou entusiasmado com essa ideia, né? Houveram outros médicos também, né? Na época, na realidade, quando começou mesmo, foi eu, Nakamura e o Donadil, né? Os dois de São Paulo e eu e o Mourão, né? E eu não tinha dinheiro para comprar uma incubadora, eu nem sabia como comprar a incubadora para começar. E a incubadora era um sistema que eu comecei a estudar o que era uma incubadora, né? Bom, a incubadora é um sistema, fechado, que tem que manter uma temperatura de 37 graus e lá dentro tem que ter um ambiente de CO2 de 5% e com uma umidade de 90%. Daí é onde o embrião consegue se desenvolver. E eu falei, puxa, se eu não comprar isso, eu nem tenho como começar, né? E eu ficava desesperado. Falei, primeiro que eu não tenho dinheiro para começar, para comprar. E mesmo que eu tivesse, eu não sei onde comprar também. Né? Porque não é um negócio que você vai ali no supermercado e compra. E que no Brasil não tinha. E outra coisa, nessa época não tinha internet, nessa época não tinha nem fax, entendeu? Não é um negócio que você vai pesquisar sem quem fabrica incubadora, entendeu? Não existe. Hoje, com a facilidade que nós temos, não é pouco, né? Mas na época não tinha nada. Era um sábado, eu estava meio triste na cozinha e a Edna cozinhando, né? E eu vi a panela de pressão, começou a sair aquele vapor, quando estava cozinhando feijão, né? Começou a sair o vapor e aquela válvula rodando, né? Aquilo me chamou a atenção, eu olhei e falei, caramba, a panela de pressão é um sistema fechado, né? Aí bateu, eu falei para ela, eu vou comprar minha incubadora, espera um pouquinho. Onde é que você vai? Eu vou no supermercado. Sim. Saí correndo, foi no supermercado, voltei com a panela de pressão. Gente, ela falou, o que você vai fazer aí? Eu falei assim, aqui vai ser minha incubadora. Já começou minha incubadora. E a doutora? Como ficou nisso? Ela falou, você ficou louco. O que é isso? O que está acontecendo? Eu falei, não, eu já tenho ideia de como que eu vou fazer isso daqui. Eu falei, a incubadora é um sistema fechado. Ela tem a válvula. Se eu tirar essa válvula e colocar um sistema de three-way é aquela torneirinha que quando você vê aplicar sangue, você vira de um lado e vai para o outro, vai para o outro. Eu colocar um three-way, eu vou cubicar essa panela, né? Quanto que ela tem de ar aí dentro. E se eu pegar uma seringa e tirar 5% de ar e eu jogar 5% de CO2, eu já tenho um ambiente de 5%. Tá pronto. Aí eu vou colocar uma bandejinha de aço com uma água purificada, já tenho a umidade. Agora só precisa da temperatura. Eu falei, pronto, a temperatura eu compro incubadora normal, que tem essas que usa em laboratório, né? Até chamava Fanessa de laboratório de análise, né? Ela marca 37, coloca lá dentro, tem 37 graus. Aí chegou o incubador, eu comprei o incubador. Aí eu coloquei lá dentro e vou marcar. E quem falou que a incubadora dava 37 graus? Ela dava, mas ela ia assim, 36, 38, 37, 36, 38. Não tinha estabilidade nenhuma. Falei, pronto, estou morto, né? Eu não aguento isso daí, né? Não entendi, o que eu vou fazer agora, né? Aí fiquei pensando. Falei, bom, o que eu posso diminuir a oscilação de temperatura? Um colchão de água. Aí eu já... Mas essa ainda. Não, parou pela panela. Aí eu corri num amigo meu lá, que tinha uns caras que faziam torno, fazia coisa. E quando ele sabia que eu aparecia, porque eu estava inventando alguma coisa. Falei, eu preciso que você faça uma caixa de aço inox, tá? E outra caixa 10 centímetros menor, tá? E me faz uma tampa que cabe a boca da panela certinho. E eu vou encher ela toda de água e vou colocar a panela dentro. Quando ele chegar a 37 graus, que ele for até chegar a 38, ele já voltou a 37, porque não deu tempo da água aí voltar, entendeu? Então a água amortece essas oscilações. Uau. E eu consegui meus 37 graus. Meu Tá? Deus. Tanto que daí eu fiz os meus primeiros embriões na panela de pressão. Meu Deus. Aí eu fiquei um pouco mais pertinho, né? Eu falei, bom, existe um negócio chamado de secador, que os laboratórios usam também. E se eu substituir a panela por um secador, eu colocar dois ligados um no outro, eu faço uma incubadora de sistema fechado. E realmente foi um dos primeiros trabalhos que eu publiquei na minha vida, que foi uma incubadora alternativa para fertilização in vitro. Uau. Que foi publicado no jornal... E o primeiro embrião foi publicado por ele, foi publicado na panela de pressão. Na panela de pressão. Uau. E me fala assim, para os mais leigos, né, entenderem, depois desse procedimento, o que seria a continuação disso? Como para efetivar? Não, a continuação, naturalmente, eu tinha que conseguir dinheiro para realmente conseguir essa tecnologia toda, né? Mas daí, devagarinho, quando eu conheci o Jairo Garcia, aí a coisa mudou toda. Né? Virou a chave. Aí virou a chave, né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu cheguei na chefe do laboratório deles e perguntei, eu preciso de endereço de tudo. E eles me deram tudo. Ó, a incubadora compra em tal lugar, é a Forma Scientific, era em Los Angeles,
Ele falou, todo labor nosso a gente compra na Costar, que é em São Francisco, o contato é esse, não sei o quê. Aí eu tinha que escrever em inglês, então eu me programava a viagem para daqui, por exemplo, 6 meses. Aí eu começava a escrever uma carta, porque não tinha fax. Nossa. Aí a carta, ó, eu pretendo passar por aí, comprar isso. Meu Deus. Aí eles respondiam a carta que eu podia passar. Aí eu tinha que ir com dinheiro no bolso, que naquele tempo também não tinha cartão de crédito, não tinha esse negócio. Ia literalmente com dólar na cueca. Pagava os caras lá e vinha com esse monte de mala e rezando para a Polícia Federal não pegar. Meu Deus. Porque se pegavam como contrabandista, né? Até explicar? Então, até explicar era horrível. E foi daí que surgiu a ideia de eu fazer a fábrica. Olha só, a Engamed. A Engamed. Porque eu falei, Uau. não, eu não tenho condição de eu ficar fazendo isso. Se esses caras fazem, eu posso fazer também. Exatamente, é isso que eu sempre falo. E daí eu comecei a puxar engenheiro e tal, e hoje nós temos 2 fábricas, né? Vamos fazer a terceira, né? Agora me fala, toda essa sua trajetória, né, dos dois, na verdade, vocês, assim, não sabiam que ia chegar até onde chegar. Não. Agora, e daqui pra frente, o que vocês esperam? O que vocês imaginam, o que vocês sonham ou almejam? Eu acho que a gente tem 2 combinações que fizeram a gente chegar até hoje. O Gilberto é um cientista, é uma pessoa que tem um QI fora da caixa. Totalmente. Eu não sou assim. Imagina se fosse. Não, é assim. Eu não sou Com assim. certeza é. Eu acho que eu tenho uma coisa que se chama network. Sim. Eu tenho uma relação muito boa com as pessoas e essa relação boa com as pessoas complementa a parte técnica do Gilberto. E com ele eu aprendi, quer dizer, ou eu aprendia ou ele me passava como um trator, porque ele cobra isso da gente, né? Você tem que pensar desse jeito. Em todo tempo ele foi te dando algumas orientações, né? Em todo tempo. Então ele vinha cobrando, você tem que fazer isso. Para você imaginar, eu aprendi a operar catarata com gelo. Entrava com gelo, pendia o cristalino, abria o olho 180 graus para tirar. Hoje eu faço uma catarata no laser. Para mim fazer essa curva de aprendizado, o Gilberto pediu para um colega em São Paulo gravar uma cirurgia, mandou para cá. Eu operava em olho de porco e ele gravava a cirurgia e botava do vigílio, e a minha noite eu tinha que ficar ali vendo as 2 cirurgias. E ele falava, atenção na mão. Então, minha filha, ou eu fazia ou eu morria, entendeu? E sempre foi assim, ele empurrando, e aí a coisa foi tomando um vulto que eu gostei. E aí, independente dele, hoje eu busco o meu espaço e eu acho que eu consegui chegar nesse espaço. Outro dia eu falei isso a você, que eu não seria a pessoa que hoje eu sou se eu não tivesse ele do meu lado empurrando, né? Por outro lado, eu acho que o Gilberto também não chegaria onde chegou se não tivesse todo esse apoio de relação humana que a gente consegue fazer juntos. Sim, com certeza. Então eu acho que uma coisa ajudou a complementar a outra. Enfim, resumindo tudo, né? Nós chegamos de uma fase da vida que nós temos necessidade de motivar outras pessoas a seguirem no mesmo rumo, né? E oferecer algumas ferramentas para que elas continuem. Então, daí que surgiu o Hospital Almudin e a associação da EG Almudin, né? Que é a EG Educacional. Sim, né? EG Educacional. Então, esse é o grande intuito, né? Porque não tem mérito nenhum o que você faz se você não consegue passar o conhecimento. Não transbordar na vida das pessoas, né? Exatamente. Para você ter noção, eu aprendi a fazer uma lente chamada Artisan em 1999. Fui, inclusive, homenageada pela Oftec como a primeira mulher a fazer uma série na revista anual deles. Uau. Veio uma equipe para fazer essa entrevista, foi publicado na revista deles. Então, tem exatamente 23 anos que eu implanto essa lente em Maringá. E até hoje é um número muito pequeno de médicos no Paraná que faz essa lente. Aliás, não só no Paraná, no Brasil inteiro. É um número muito pequeno de médicos que faz isso hoje. Então, nós temos uma certa experiência em coisas que não são habituais
no consultório do oftalmologista, no dia a dia de consultório, e que é em cima disso que eu gostaria de passar para os meus colegas que terminam uma faculdade e terminam uma residência. Às vezes na residência eles não têm oportunidade de aprenderem essas novas tecnologias. Sim. Uau. Então agora é um novo começo. Sim. Né? E as expectativas? Nós estamos muito animados. Bom, eu sempre fui muito animado, né? Mesmo que... Sempre acreditando, né? Eu sempre acreditei e acredito muito que minhas filhas vão dar esse segmento, né? Que é o mais importante. E que eu fico muito feliz porque elas gostam também. Sim. Né? De vez em quando a gente tem que dar um empurrãozinho, mas tem que ter um pouco de paciência, porque são mulheres. As mulheres têm filhos, né? Então é um pouquinho diferente. E os filhos, ainda quando são pequenos, têm uma necessidade um pouco maior, né? Então você tem que ter uma paciência, porque esses filhos... É só 100%, né? Que precisa da mãe. Né? É só 100%. Mas sabe o que é melhor da vida? mas... Que esses netos, essas crianças, hoje, são a nossa cereja do bolo. É verdade. Eu acho que é o que de melhor a vida nos trouxe. É incrível, né? Porque Então, às vezes a gente tá num dia tão assim, pesado, conturbado, com tantos problemas, chega e vê aquele Acabou. sorriso de uma criança, Acabou. acaba, né? Então, por essas crianças, eu acho que eu faço tudo na vida que for preciso. Uau, lindo. Só para finalizar, o que você imagina daqui, como você pensa, né, que o hospital, com toda essa movimentação, como vocês vão estar daqui 2 anos? Daqui, eu não faço planos para 2 anos, eu faço 5, 10 e 15. Uau! Então vamos fazer 5 anos, próximos 5 anos. 5 anos. Sempre é um pouco maior, né? Eu estou falando por mim, especificamente por mim, tá? Sim. Gradativamente, mesmo vai ser uma imposição da própria idade, né? Eu vou começar a me dedicar menos à medicina em si, à prática da medicina, e vou me dedicar mais à pesquisa. Uau. Que é o que eu gosto, de desenvolvimento de produtos, eu adoro isso daí, né? E é o propósito, então, né? Vai ser, a gente percebe que é o propósito. Vai ser uma transformação, eu acho que muito soft, muito tranquila, né? Uhum. A Edna também adora ensinar, e ela está vendo com esse curso agora que ela gosta muito, né? Eu adoro centro cirúrgico, eu adoro consultório, aliás, eu adoro oftalmologia, né? Então, eu me sentia assim, eu não consigo largar disso e ficar dentro de casa sem fazer nada. Eu acho que eu sou muito ativa, muito... Isso não vai existir. Isso eu acredito que não vai existir. Então, com a Elmodin, eu vou estar ensinando colegas a operar tecnologia de ponta, então eu vou ter que estar aprendendo essas tecnologias de ponta, né? Buscando conhecimento para transbordar. Isso. Tive a sorte de ter 2 filhas que escolheram estar do meu lado. A Juliana está no glaucoma, mas a Flávia fez exatamente o que eu faço. Uau. Então, quando a Flávia falou assim comigo, aliás, falou no seu podcast, né? Que ela tinha feito a mesma coisa que eu fiz e que ela teve o privilégio de ir para o BOS, onde tinha o melhor serviço de córnea, e que ela estava ao lado da mãe, tendo uma professora ao lado dela. Eu não me considero professora ao lado dela, porque eu acho que dentro da minha experiência eu acrescento algumas coisas na vida dela, e ela, como nova aprendizagem, ela acrescenta muita coisa na minha experiência. Sim. Então eu acho que nós duas estamos construindo algo que é muito legal. Sim. Operar junto com a Flávia é muito legal. E às vezes eu me vejo fazendo uma coisa, ela dando palpite, ou ela operando e eu dando palpite, mas sempre no intuito de construir alguma coisa juntas. Sim. Então eu acho que quando tiver com a escola, e nós montamos o curso do Anel do Ferrara, eu, a Belquisa, a Jordânia e o Paulo Ferrara, essa semana ela chegou para mim e falou assim, e eu vou ficar aqui sem fazer nada? Pode botar meu nome aí, que em novembro eu também vou estar em alguma coisa. Então eu acho que a escola vai ser muito bom para nós duas, porque eu não acho que eu vou estar sozinha nunca e nem a Flávia vai estar sozinha nunca. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar ali ao lado dela. Né? Ou mesmo que ela esteja operando, eu vou estar lá dando meus palpites, ou mesmo que eu esteja dando aula, ela vai estar do meu lado. Uau. Foi muito bom ter ela na minha vida. Lindo, show. Doutor,
A Paula, né, foi a única filha que seguiu os seus passos, seus caminhos, e hoje ela te acompanha também nessa parte de pesquisa. Sim. Inclusive, ela já está começando, ela está seguindo, eu espero que o próximo passo, as próprias pesquisas, né? Nós vamos fazer junto, eu vou orientar. Sim. Naturalmente, vou dirigir, mas ela já fez o mestrado, né? A intenção agora é que vá para o doutorado, né? Sim. A Flávia já fez o mestrado também, já está com a pesquisa engatilhada para o doutorado, o Rafael também. A Juliana fez uma pesquisa tão boa que ela já foi para o doutorado direto, a USP, ela fez na USP, a própria USP achou que o tema dela era tão inovador que ela já deveria ir para o doutorado direto. Nem fez o mestrado. E foi uma pesquisa que eu comecei a ajudar ela quando ela era residente. Né? Sempre ali, ainda auxiliando e levando. Para desenvolver, né? Então, eu acho que nós estamos muito felizes. Hoje nós temos 7 pesquisas que estão andando, né? E essas pesquisas vão ajudar muita gente, com certeza, entre oftalmo e reprodução. Né? E nós achamos que essas pesquisas vão ajudar muita gente, né? São pesquisas naturalmente inovadoras, que vão oferecer produtos que ainda não existem, né? No mercado, e opções que não existem, né? Mas estamos muito animados, estamos esperando que colegas que realmente se identifiquem conosco comecem a acoplar, já está começando, né? Isso aí. E que a gente tenha a oportunidade de trabalhar com pessoas que pensam como a gente e que queiram fazer a mesma coisa. Uau. Um recado para as pessoas que hoje a estrutura, falando de estrutura, o Hospital Almodin tem salas. Sim. Nós vamos, vai ser aberto a locação. Sim. E vai ser aberto para ser ocupado. Tá? Certo. Nós estamos estudando ainda qual a melhor forma para todo mundo, né? Certo. E vocês vão convidar as pessoas ou as pessoas, igual você citou, né? As pessoas que acreditam, que gostam, que queiram estar nesse movimento, elas podem entrar em contato? Sim, lógico. Muitas já estão se manifestando, né? Nós já temos colegas de fora que já querem vir para cá. Legal. Então nós estamos analisando o currículo, estamos vendo. Sim. Nós não estamos com pressa de colocar gente. Nós queremos colocar gente que realmente se identifique com a gente e continue, né? Então, mas nós já estamos com vários currículos analisando. Já tem vários médicos que já estão entrando, né? Legal. O Rafael mesmo já está com o consultório aqui dentro. O Henrique, que fez na Espanha, que reprodução, ele já está começando aqui também, né? A Bruna também. A Bruna veio aqui do Canadá. A Bruna é a única médica do Brasil que faz transplante de retina. Uau. E quando ela me procurou, foi princípio desse ano que ela demonstrou vontade de vir trabalhar com a gente. Tudo isso que eu falei com você foi o que eu falei com ela. Nós temos uma clínica cuja missão é essa, cuja vontade de fazer a pesquisa é assim, você topar. Então ela se prontificou a trabalhar comigo na clínica antiga durante algum tempo. Ela já está aí comigo há uns 4, 5 meses. Deu certo. Legal. Então já está montando o consultório dela. Uau. Agora aqui comigo. Então eu acho que a Bruna já fechou. Então nós já tem vários médicos que estão começando. Legal. E estamos analisando currículos agora de outros que estão. E quem tiver interessado e se identificar com a gente, com esse propósito, lógico, pode entrar em contato, pode mandar o currículo, vamos conversar. O interesse é exatamente esse. Legal. Né? Temos um cirurgião que fez cirurgia plástica ocular, né, oftalmológica, em São Paulo, na Unifesp, e demonstrou vontade de vir para cá. Nós também estamos conversando com ele, pegando currículo, pegando algumas informações. É difícil para a gente estruturar uma coisa em que nós não temos experiência, que é trabalhar com outros médicos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque aí não se trata só de medicina, mas também de negócio. Sim. E negócio nunca foi uma coisa que eu e o Gilberto se preocupou. Então, a consequência, na verdade. Então tem que ser estudado, contrato e cálculo de alguma coisa, que isso leva algum tempo. Mas nós não temos pressa. Exato. Nós na realidade sempre fazer a coisa certa. Nós sempre fizemos carreira solo, né? Sempre trabalhamos sozinhos. E agora estamos aprendendo como é que nós trabalhamos com outras pessoas, né? Uau. Vamos sem pressa, vamos no nosso tempo, devagar, e que dê certo para todo mundo. Mas quem estiver interessado e se identificar com os nossos propósitos sempre será bem-vindo. Legal, maravilhoso. É isso, doutor e doutora, muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo e
vamos ser muito mais, né? Se Daqui Deus pra quiser. frente, toda semana.